que você pode fazer fisicamente, no seu corpo físico, para diminuir o estresse, o que você pode fazer no seu emocional, para reduzir o estresse, e também no seu mental. Então, primeiro eu vou falar da parte do corpo físico, que você pode fazer, né, algumas ideias que você pode fazer para reduzir o estresse. A primeira é bem óbvia, que é fazer exercício físico, fazer alguma atividade física. Seja caminhada 30 minutos por dia, corrida, academia, algum tipo de esporte que você goste, tudo isso ajuda a reduzir o estresse porque você produz endorfina, você produz elementos positivos que fazem com que naturalmente o estresse se imploda e que você consiga ter uma descontração muscular, e essa descontração muscular vai gerar uma sensação de redução de estresse. Então, o que pode aplicar, como a ideia é aplicar algo nos próximos 7 dias, né, se você faz 0, começa a se locomover a pé, começa a andar, deixar o carro em casa, né, fazer algumas caminhadas, né, pelo menos 30 minutos de caminhada por dia, isso vai ajudar bastante na própria redução do estresse. Em termos de técnicas de alongamento, flexibilidade e força que a gente usa no The Rose Method, a gente chama de uma técnica inteligente de fortalecimento do organismo. Por quê? Porque não tem impacto, não tem repetição e trabalha com isometria. Há um desenvolvimento muscular, articular, orgânico, de glândulas, de órgãos, de sistema neurológico que nenhum outro tipo de esporte ou tipo de treinamento vai gerar. Mesmo os atletas profissionais que treinam comigo, né, tem alguns atletas, né, inclusive pilotos da Stock Car, já treinei nadadores, tenho alunos que fazem triatlo, que fazem corrida, bike, então todos eles percebem que o treinamento, mesmo sendo atletas profissionais ou amadores, eles percebem um incremento significativo no desempenho, porque eles têm muito mais consciência da sua musculatura, têm um desempenho muito maior. E impacta também no emocional e também na questão da concentração lá no nível mental. Então, primeira coisa, começar a se mover. Se você está fazendo 0 movimento, começa a se mover, que naturalmente isso vai ajudar a dar uma reduzida no estresse. Depois, um outro ponto é ficar atento à sua respiração. Existe uma conexão direta entre as nossas emoções e a nossa respiração. O que acontece? Quando você está no momento de tensão do seu dia a dia, digamos que você está em repouso, está ali trabalhando, 65 batimentos por minuto no seu coração, 70 alguma coisa, mais ou menos a variação cardíaca, de frequência cardíaca de quem está em repouso. Se você recebe um e-mail que te deixa preocupado, se você recebe uma ligação, se alguém fala com você alguma coisa, recebe uma notícia que não é positiva, seus batimentos cardíacos vão acelerar. E a tendência é que a respiração fique superficial, ela fique mais alta. Por que a respiração fica mais alta? Isso é instintivo, isso remonta aos nossos ancestrais 70 mil anos atrás, lá na savana africana, que quando passavam por uma ação de estresse, eles tinham que fazer o mínimo de movimento possível. Então, a nossa respiração mais profunda é quando a gente usa a parte baixa dos pulmões, quando a gente usa o diafragma, que é o nosso principal músculo respiratório. Quando a gente usa esse músculo aqui, o nosso diafragma sai e comprime. Ele sai quando a gente inspira e comprime quando a gente expira. Quando você está com a situação de estresse, você tem que gerar o mínimo de movimento possível para não ser percebido pelos predadores. Imagine lá na savana africana. Então, por isso a respiração fica alta e a gente acaba respirando de maneira superficial, e essa maneira superficial faz com que a gente tenha menos oxigenação, e essa menor oxigenação desliga, faz um shutdown do nosso lobo frontal, e a gente não tem um funcionamento de raciocínio da maneira adequada. Então, quando você perceber que aumentou a frequência cardíaca, você pode fazer uma auto-observação, só você perceber. Naturalmente, você percebe o coração batendo mais rápido. E hoje, muitos relógios têm frequencímetro, então você pode dar uma olhada. Deixa eu conferir se o meu batimento cardíaco aqui aumentou. Quando aumentou, você vai fazer o quê? Algumas respirações profundas. E basta apenas 3 a 4 minutos de respiração profunda para você diminuir a frequência cardíaca, fazer com que os batimentos cardíacos fiquem mais harmônicos, e aí você vai fazer com que o funcionamento do lobo frontal funcione de maneira mais efetiva e você vai tomar decisões melhores. É aquele velho ditado, né? Não tome uma decisão de cabeça quente, ou você está com a cabeça quente, esfria, dá uma respirada. É bem essa aplicação prática. É claro que dentro do The Rose Method a gente vai muito fundo na profundidade, no ritmo respiratório, a atuação em várias áreas que vai
mudar a fisiologia e vai fazer com que você desenvolva mais resiliência. Então, isso é um treinamento que vai se construindo ao longo do tempo. De imediato, o que você pode aplicar nesses 7 dias, né? A meta é dar uma reduzida do estresse. Primeiro, é ficar atento a quando a aceleração cardíaca acontece e respirar de maneira profunda. Um ritmo respiratório que funciona muito é o que nós chamamos de ritmo respiratório quadrado. Como que é esse respiratório quadrado? Você vai inspirar em 4 segundos, vai reter os pulmões em 4 segundos, vai soltar o ar em 4 segundos e vai fazer uma retenção em 4 segundos. Retenção sem ar. Inspira em 4, retém em 4 segundos, solta o ar em 4 e faz uma retenção com os pulmões vazios em 4 segundos. Isso, se você fizer esse respiratório de 3 a 4 minutos, você vai mudar totalmente o seu estado emocional e vai mudar totalmente a capacidade de tomar decisão muito mais precisa, muito mais acurada e muito mais consciente no seu dia a dia. Essas retenções com os pulmões cheios e pulmões vazios aumentam a concentração de gás carbônico no sangue. Maior concentração de gás carbônico no sangue ajuda a aquietar os pensamentos e ter mais clareza para a tomada de decisão. Faz sentido? Isso é totalmente aplicável, né? Você pode aplicar o exercício, pode aplicar a respiração. Outra coisa que você pode aplicar também é com relação à alimentação. Existem alguns alimentos que aumentam o nosso estresse. E esses alimentos são os alimentos que causam inflamação no nosso organismo. Quais alimentos causam inflamação? Os refinados, né? Então, farinha, principalmente o glúten. Quanto mais refinado for o alimento, menos natural ele for, maior a tendência de gerar inflamação. Se a gente está inflamado, a gente diminui o pH do sangue, o pH fica ácido e a gente fica estressado, e o pH ácido é um pH típico de desenvolvimento de câncer. Então, alguns cuidados com a alimentação vão te deixar menos estressado, né? Quanto mais básico, a tendência é que quanto mais básico for o seu organismo, mais longe você vai ficar dessa faixa do desenvolvimento do câncer. Então, diminuir carnes, diminuir açúcar, que também acidifica o corpo, os refinados, né? Não precisa ser o doido agora, o cara que vai comer perfeito a partir de hoje, né? Mas dá uma diminuída. Dá uma diminuída nesses alimentos que naturalmente você vai perceber que você vai ter mais desempenho e vai ficar menos estressado. Outro ponto importante também é quando a pessoa, geralmente o que acontece? Você dorme pouco, está cansado, qual que é a bebida que você vai recorrer para dar uma acordada? Café, né? O famoso líquido preto, salvador, incrível das noites mal dormidas. O café, o que acontece? Ele deve ser adotado como um remédio. Como assim um remédio? Como um remédio. Você não toma aspirina todo dia, você não toma, né? Tem remédio, claro, de uso contínuo que você tem que tomar, mas às vezes tem que tomar, mas você não fica tomando analgésico, anti-inflamatório todos os dias. Até se você tiver que tomar muitas vezes, alguma coisa está errada, você tem que procurar a solução. E a mesma coisa a cafeína. Na realidade, qualquer tipo de estimulante, também as teínas, né, que está no chá preto, chá verde, né, chá branco, tudo isso e acaba estimulando. Se você está sentindo que você está estressado e você está botando café, você está fazendo o quê? Você está tirando uma energia aqui da frente. Você tem uma energia distribuída ao longo do dia. Quando você toma café, o que acontece? O seu corpo pega essa energia, gera um pico aqui, né? Gera um pico, isso dá uma sensação muito boa, só que depois, pum, tem uma ressaca. Muita gente não percebe, é meio sutil, ainda mais se você toma muito café. Aí você fica com uma energia baixa. A tendência é você tomar outro café, mas só que não tem mais energia para puxar. Então o segundo, o terceiro, o quarto café já não tem mais o efeito, porque você está trazendo energia que não tem lá do futuro, do seu superávit energético que está trazendo para cá. E eu fiz um teste em 2016 e eu tomava café, e não tomava muito, tomava uns 2 cafés por dia, um de manhã e um logo após o almoço. Aí eu estava com uma dor de estômago, eu falei, deve ser do café. Parei de tomar café. Aí o que eu percebi naquela semana, naqueles dias? Que a minha energia aumentou muito. Eu falei, nossa, antes eu tomava café, sentia um rush ali de produtividade, mas depois eu dava uma caída e eu não percebia muito. Quando eu tirei o café,
eu percebi que a minha energia ficava mais distribuída durante o tempo. E aí eu tinha mais produtividade. Louco, né? A gente às vezes acha que está ajudando, mas às vezes está atrapalhando. Então, por isso que, do meu ponto de vista, a gente tem que usar o café como um remédio. Puxa, agora eu preciso de um café, agora eu vou tomar. Mas não ser aquela coisa constante como a gente está acostumado culturalmente a tomar. O que você pode fazer? Você pode usar ginseng, né, que é energético. Você pode usar castanhas, que são energéticos, né, alimentos energéticos. Pode usar gengibre com moderação. Se você tem muita ansiedade, não dá para usar muito gengibre. Dá para usar bastante açafrão, né, que é rico em curcumina. São elementos que geram mais energia, geram mais vitalidade e fazem com que você tenha mais empenho e fique menos dependente do café. Beleza? Que mais de alimentos? E aumentar a quantidade de alimentos ricos em água. Quanto mais rico o alimento for em água, mais empenho você vai ter. Então, muitos legumes, muitas frutas. Claro, tem que cuidar com o índice glicêmico, cuidar com o carboidrato das frutas também, para você não gerar picos glicêmicos, né? Porque às vezes você não come açúcar, está com a alimentação super legal, mas você come 10 bananas por dia. Vai gerar um pico glicêmico e não vai ser saudável. Então, sempre com moderação, e sempre é bom consultar um nutrólogo ou um nutricionista para ter uma dieta bem balanceada. Outro ponto importante, cuidar do sono, né? Dedicar as horas necessárias para o sono, né? Cada um tem uma quantidade de horas. Tem um amigo que dorme 4 horas por dia, ele está ótimo, está perfeito. O meu tempo são 7 horas, né, por dia, é o tempo que eu procuro reservar. Então a minha agenda ela fica fechada, então eu não marco nada depois das 10 da noite, né, porque eu acordo cerca de 5h30 da manhã, 5h30, 6 horas, dependendo do dia. Então a minha agenda fica fechada, né, não marco coisas dentro desses horários, porque senão me quebra. Eu saio desse horário no final de semana, daí que eu me permito, mas durante a semana eu procuro ficar bem regrado, porque minha carga horária é bem corrida. Geralmente começa a primeira aula 6 da manhã ou 7 da manhã e geralmente eu vou até as 10 da noite, né? Tenho ali intervalo de almoço, né? Como alguma coisinha, tudo mais, um jantar leve, mas a minha rotina é de muitas horas por dia, né? E inclusive dou muitas aulas, muitos treinamentos no sábado também. Então a agenda é bem cheia, eu tenho que cuidar da minha performance, senão eu acabo não produzindo. E uma outra coisa importante nessa questão física é fazer um check-up anual com um bom médico, de repente um nutrólogo ou um médico da sua confiança, para verificar a questão hormonal, verificar a questão de vitamina D e micro e macronutrientes, sais minerais, porque às vezes você está ali fazendo o que você gosta, está se alimentando bem, está se exercitando, está cuidando do sono, está fazendo todos esses cuidados que eu estou sugerindo aqui, mas ainda não está. Você sentiu que o estresse deu uma baixada, você ainda sentiu que não está num bom desempenho. Pode ser alguma questão mais profunda de fisiologia que você precise de acompanhamento médico, e é importante fazer essa gestão, né? Ter um bom médico aí que te acompanhe, que esteja ligado em longevidade, em performance, isso ajuda muito o desempenho.